ilustrar a direção, né? Na teoria clássica é Y vai para YN, que é igual a YK. Numa visão alternativa, YK vai para Y, digamos, a tendência de y não vai para lugar nenhum, ou vai muito lentamente. Né? Então, o que acontece? Embora eu não tenha o hiato permanente de produto, eu tenho um hiato permanente de emprego, assimétrico. Etc. E aí é bem possível que a tendência da inflação, tendência, não a variação cíclica, dependa do grau de conflito, agravado se os trabalhadores se sentem mais poderosos quando, mesmo a longo prazo, a taxa de desemprego diminui. Veja que a diferença é YK e YN, então é de longo prazo. Então, por exemplo, no Brasil, regressões que põem o hiato do emprego não dão significativo de salário. O salário não é afetado, ou muito pouco, de forma muito irregular, pelo desvio da taxa de desemprego pela tendência. Mas se olhar qualquer gráfico do Brasil, os salários acelerando recentemente, começando a crescer um pouco mais, e a tendência da taxa de desemprego, ela mesma caindo. Não é um mecanismo cíclico de coisa, é um mecanismo de tendência. Há um reforço óbvio, no caso do Brasil, recente, no caso do Brasil, porque o poder de barganha é muito baixo, mas a queda da taxa de desemprego foi tão grande, tão persistente, que eu acho que isso é parte da explicação do que está acontecendo no Brasil, tipo, de 2010 para cá, uma coisa bem recente, antes não estava aparecendo. Então, esse esquema simples é só para classificar os possíveis fontes de inflação de conflito e tem uma implicação importante, que é essa equação aí, olhando ela parece uma curva de Phillips de antigamente. Não parece? Eu tenho a taxa de desemprego e umas coisas que determinam nada. E parece que tem um trade-off de longo prazo entre, no fundo, capacidade produtiva e inflação e desemprego. É uma espécie de Phillips Kusterete, não é bem. O que te diz que, mesmo que B2 seja alto, políticas de controle de demanda para controlar a inflação tem um custo de você aumentar o desemprego estrutural para sempre. Essa é a missão dessa equação. Isso é. Qual a ideia que eu estou fazendo aqui? Eu faço hipótese, cada uma sozinha. Nunca vi uma pessoa rejeitar assim, não, isso não faz sentido. Eu ponho junto, chego a essa conclusão, todo mundo rejeita a conclusão. Então, é uma coisa que hoje em dia é muito comum. A pessoa aceita a hipótese e não gosta da conclusão. Nenhuma das hipóteses que eu fiz parece tão estranha e todas estão fundamentadas, mais ou menos, em fatos estilizados da macroeconomia de vários países. Mas como a conclusão é meio desagradável, porque aí ou é ser política de renda, tipo, é fácil, a gente não sabe, ou estagnação permanente, estagnação, né? Não tem exceção, o potencial para de crescer também, então está tudo bem, é a paz do cemitério. Tá? Então ou combater a indexação também. Então, veja bem, eu não neguei a possibilidade de B1 ser positivo, de C2, eu não disse que não tem possivelmente choque de demanda, mas o core da inflação é aquilo ali. O núcleo, né? O núcleo da inflação não é uma história de choques de demanda, é aquilo que é estrutural, é a incompatibilidade distributiva estrutural precisa existir. O grau de reação dos trabalhadores ao exército de renda menor e o grau de indexação. Nada fácil de mexer, não é dessas coisas. En este equilibrio de modo que estaba haciendo vos planteás en inflación, productividad, desempleo, digamos, también los planos son distintos, ¿no? Porque, digo, como vos decías, la velocidad con la que influye, digamos, la tasa de desempleo sobre esa hipótesis de inflación, o ya sea por conflicto, por el sea, digamos, es una influencia que no está de corto plazo, solamente de largo plazo. Entonces digo, como respuesta a un ajuste, si se quiere, de corto plazo, la tasa de desempleo no influye. Sí. Porque influye una tendencia, en una... Então é isso, a ideia é essa aqui. Veja bem, embora eu botei o coeficiente no curto prazo, ele se manifesta como importante no longo. Vamos dar um exemplo. Suponha que no curto prazo B1 seja grande e B2 seja pequeno. Aí parece que a política de demanda é um sucesso, parece, mas a capacidade vai ajustando, ela para de funcionar. E aí o efeito fica só no B2. E esse
Como é que você vai fechar aquele gap? Já é o produto potencial. Aquela é a taxa natural do desemprego. Né? Isso é, pensar a estabilização europeia nos anos 80, né? Houve políticas de contração que daí surgiu a literatura sobre os Tereses do desemprego. E baixaram a inflação, a senhora taxa, todo mundo. Porém, o desemprego aumentou permanentemente. Isso é compatível com esse resultado. Não é compatível com o modelo do novo consenso. Devia ter hiperdeflação na Europa desde 1980. Ou mudou a taxa natural do desemprego. Ok. Pelo lado da oferta. Mas mudou quando o poder de pagamento dos trabalhadores diminuiu. É extremamente implausível. Exatamente. Fica. Sim, é porque ele aumenta exatamente quando você faz a reforma liberal. Fica muito implausível. Então, algo desse tipo, esse tipo de estilização, sabe, parece dar conta de um jeito simples desse tipo de fato. É claro que a conta liminar, mas já tem um estímulo que a gente tem feito, né, discute as teorias, as coisas, depois alguém faz uma estimativa econômica, outro faz estudo histórico. É uma maneira, inclusive, de trabalhar em equipe, em grupo. Você tem uma linguagem comum. Não tem muito apego a priori, a nenhum dos parâmetros. Você deixa as pessoas te dizerem quais são os parâmetros em cada país, cada época, mas tem a linguagem comum que ajuda a você entender. Então, esse é o ponto. Una preguntita, ¿sí? En la primera ecuación, ¿no? La variable C, que representa el conflicto. O pedaço do conflito independente da taxa de desemprego. Esa. ¿Cuál es, digamos, si uno tuviera que pensar en modelar con más, especificar esa C, ¿cuáles serían las posibilidades? Sim, na literatura existe, a partir do trabalho de Bob Ralton e depois nos Estados Unidos até Ball e Moffitt, que são uma coisa que eles chamam de aspiration gap. São a proxy. Esse é o 50-50. É 50-50. Acá seria 50-50. Claro, pero ¿cómo lo...? Não, a medida empírica aproximada do capital não necessariamente funciona. É uma ideia de que, no caso específico de Ball e Moffitt, que eles usaram para explicar a queda da inflação americana nos anos 90, isso era assim: os trabalhadores querem reajustes salariais com a produtividade, porém com uma tendência meio antiga do que se achava era a tendência do produtividade. Você tem a New Economy, acelera a produtividade, mas o fato estilizado, New Economy nos Estados Unidos, Greenspan, essas coisas, a internet, acelerou a produtividade, mas eles ainda estão com pretensões mais modestas, pedindo a antiga. Então, o C lá, eles fazem a conta. Tá. E o oposto, na década de 70 houve o slowdown na produtividade e as aspirações continuaram como era antes. Então, isso é uma medida empírica simples, mas muito boa, porque é essa questão do como era a taxa de crescimento normal, desejada, tradicional, num passado qualquer disso. Outras coisas é usar indicadores indiretos, por exemplo, número de greves, grau de sindicalização, certo? Porque na teoria você precisa da coisa exata, mas na econometria você usa próximas. Porque a palavra poder de... a dummy, tem um período que você sabe que entrou um governo muito reacionário, bota uma variável dummy, não existe sabe? É definida por resíduo, é o pedaço do conflito que não tem correlação direta. Todo o resto. Mas, de fato, o que tem na literatura é isso. Para o Brasil, esse negócio do hiato agora, período recente de aspiração, não dá nenhum resultado econômico bom. Mas em vários países tem trabalhos. Pode, depende existem outras coisas. Se você botar coisas de sindicalização e outras coisas, em alguns casos onde há muita militância, no Brasil não dá nada, porque os sindicatos nunca mandaram muito, né? Mas hay estrictamente nada vinculado con la ley de Ockham porque aparecería en la otra. Sim, o ponto nada a ver com o nível de atividade ou crescimento. É só isso, é só o crescimento da produtividade tendencial, tudo bem, mas não é o resto. Senão fica, só atrapalha aquele estudo. Isso aí não é uma teoria grandiosa, nada, é uma metodologia simples para fazer coisas. Tipo Labini, Cyrus Labini fazia, os estruturalistas da PUC, do Rio, faziam, o próprio Roberto fazia antigamente, para poder
que meramente olhando os dados já te ajuda, com a econometria melhor ainda, já nem precisa fazer econometria se não quiser, mas tem um noção disso. Una cosita ahí sobre esto también, Ajá. si suponemos que el CES es cero, o sea que Sí, cuando hay puede ser. mucho desempleo, hay Sí. poca combatividad gremial, y cuando hay Exatamente, poco pode desempleo, ser hay- perfeitamente. Pode ser. Si, Por si exemplo, estamos en ese caso, por Ajá. ejemplo, este modelito cae en un poco la curva de Phillips, o sea, desempleo, salario y chao nada más. se Es la for esse curva de caso, Phillips. com aumentada pela indexação um pouco. Eso que decís Pero de la si no hay- convertibilidad. si no hay- Estaría bien la convertibilidad. No, yo veo todo el ciclo de Sí, la sí, sí. convertibilidad y Por ahora exemplo, no Brasil, que em no hay indexación, que está prohibida, em la convertibilidad para 90 acá sim, es Phillips, este modelito. sim, por que não? Com mais o câmbio, periodicamente. Quando acaba, volta. Né? Acho razoável. No Brasil, por exemplo, pouco antes da desvalorização de 2009, a inflação chegou a zero. Zero. E aí, não chegou a ter deflação, mas chegou a zero. Por quê? Porque o Z não estava mais e os preços das commodities Sí. estavam caindo, não Esa es subindo. otra pregunta. Não, mas de qualquer forma, os preços externos entrariam no C, certo? Se eu abrir o modelo, né? Sim, sim. Câmbio, preço externo, é o C, o resto do mundo está em conflito com você. Pues yo tengo mucha dificultad a ver Sim, una C, positivo. sí, que sea algo, o sea, que sea Ese independiente de la variación del desempleo. Então, Mirando un poco la historia en largo plazo. é provável, mas em prazos relevantes para a política, você em alguns casos, por exemplo, pegar assim, Brasil, no plano Sí, después cruzado, de la você historia, acabou de sair de uma ditadura, tem um governo progressista, você não vai ser claro. zero, tipo, só para... Existem momentos... Los 80 acá, ¿no? Existem momentos que, seja para um lado, seja para o outro, entrou a ditadura, botou, fez tudo ali para você ser negativo. Então, o que não puder roubar no ar... Puedes tener pleno empleo con Sí. aumento de salario. Então, de fato, sim, mas o ponto é assim, a curva de Phillips, digamos, original do Phillips, ela não tinha uma interpretação necessariamente neoclássica por ele, era muito mais funcionalista. Sim, sim. E depois o neoclássico é que é neoclassicizado. Não sei se você já leu, tem um artigo da Antonella Palumbo, Palumbo. interessante sobre isso. Elipse. É, Introducción de elipse. que foi o Lipsey que começou a interpretar o direito neoclássico. Aí o Friedman reclamou da falta de coerência da ilusão monetária, que era necessária para ter uma teoria de salário nominal desse tipo. Sí. E aí foi, mas de fato, uma coisa do Phillips razoável. No, es razón. E ela é compatível com a evidência do chamado wage curve, de que os salários reais têm uma relação de longo prazo com a taxa de desemprego, não com o desvio, do Blanchard, e que eles encontraram isso em muitos países com microdados. Então, que ele mesmo diz, isso é barganha, isso é oferta e demanda, isso não é compatível. Ele diz, não é, tomem cuidado, se forem ler Blanchard e Oswald sobre isso, tem um ponto que me deu uma dor de cabeça, muito simples. Aqui ele diz assim, a wage curve não é compatível com a curva de Phillips. Eles falam isso na primeira linha. E eu estou dizendo que é. É porque eles estão falando da expectations augmented, a aceleracionista. E eu estou Que es la falando curva da de antiga. Phillips que conoce todo el mundo. Mas só assim, não tem nada demais, mas toma cuidado com a tradução, porque senão o cara falou que é evidência a favor, ele diz que a teoria mostra que é o contrário, é louco, né? Mas esse é o ponto, cara. E aí, deixa eu